pessoal, tudo bem? Desculpem aí. Boa tarde. Hoje a gente vai começar de um jeito um pouco diferente. O que eu vou usar agora com vocês é a chamada metodologia de ensino invertida, né? Onde a gente coloca o aluno para trabalhar e a gente fica folgado aqui só olhando vocês. Não, brincadeiras à parte, é realmente assim, é a metodologia invertida. A gente começa, na verdade, com o problema, né? Com o caso, com os alunos debatendo. E essa ferramenta da PPI, ela dá a possibilidade de dividir em grupos, em pequenas salas, né? Então, aleatoriamente, o Zoom vai dividi-los em 5 grupos, tá? Cada um dos grupos vai ter um caso exposto no vídeo, na tela, um PowerPoint exposto com um caso, com um problema, tá? E aí vocês escolhem, debatem, discutem por em torno de 10 minutos, escolhem a decisão, o que vocês vão falar a respeito daquele problema que foi apresentado para vocês, escolhem uma pessoa para representar vocês, né? Uma daquelas do grupo. A gente vai voltar todos para a sala, e aí aquelas 5 pessoas, uma de cada grupo, a gente vai debater um pouquinho, vai discutir um pouquinho, e depois eu entro com a parte expositiva da aula, tá? Os casos, né, são, na verdade, sobre uma novidade que a gente começa a ter agora, que é a cotitularidade de marcas, que faz parte muito importante do processo de gestão de um portfólio de marca, você pensar na cotitularidade de marca como estratégia para gestão ou não de portfólio de marca, etc, etc e tal, tá bom? Podemos, então, dividir os grupos? E aí, foi tudo bem? Foi. Gostaram da experiência? Sim. Acho que integra o grupo, né? Aquela coisa de ficar, às vezes, todo mundo muito quietinho. É uma forma de tirar a galera da zona de conforto, um pouco, nesses eventos virtuais. Bom, deixa eu compartilhar aqui o primeiro caso. E quem vai falar sobre o primeiro caso? A banda e o tributo ao Led Zeppelin. Está aparecendo aqui na tela, porque os outros grupos não viram, tá? Cada grupo viu o seu. Então, quem vai falar pelo caso 1? A banda de tributo ao Led Zeppelin. Sou eu, Carolina. Então, vamos lá, Carolina. Eu só vou dar uma lida para a galera, né? Tomar conhecimento, para o pessoal tomar conhecimento. Gente, eu falo assim muito informal, eu sei que vocês são todos profissionais com muita experiência, por causa da minha relação, às vezes, de professora de graduação, tá? Mas vamos lá. 4 amigos advogados, muito cansados da profissão e dos tribunais, que são fãs da famosa banda de rock dos anos 70 e 80, Led Zeppelin, decidem criar uma banda de tributo aos ídolos, dando o nome de Get the Lead Out. Nessa onda vintage que atualmente a gente está vivendo, a banda está fazendo muito sucesso, e por isso eles resolveram registrar a marca, só que em cotitularidade. Paul Picari é o vocalista, mentor e administrador da banda, ele abandonou totalmente o direito para se dedicar. Quais são as suas principais recomendações para Paul Picari e os 3 amigos sobre o registro da marca em cotitularidade? O que vocês aconselharam a turma aí que resolveu registrar? Desculpa, esse caso não sou eu, uma era também de tributo ao Led Zeppelin, eu confundi, mas eu sou de outro caso. Pessoal? Eu acho que o grupo 1 não chegou a designar um relator, não, mas a Janaína estava muito ativa. Se eu puder votar em alguém, eu voto nela. Colocou no fogo. Então o que vocês conversaram um pouco lá? Que recomendações sobre essa questão da cotitularidade, que agora é uma realidade aqui para nós, no Brasil também, né? Vocês dariam para esse grupo? Eu acho que a gente acabou fazendo uma discussão um pouco mais ampla, não focada só totalmente na questão da cotitularidade, mas também com relação à relação contratual entre o Paul Picari e os outros integrantes da banda, como é que ficaria a questão da divisão de direitos,
questão de royalties, com quem ficaria realmente o direito da marca Get Out. Mas especificamente com relação à cotitularidade, a gente, basicamente na minha prática, assim, com marcas, a gente recomendaria uma busca de anterioridade para ver se essa marca é registrável, e não veria maiores problemas com relação à cotitularidade, porque eles estão atuando para os serviços e produtos referentes à atuação da marca, que é a cotitularidade. Ela tem esse requisito também que a LPI traz, de que o titular tem que estar atuando nos serviços pretendidos pela marca, tem que ser comprovado, pelo que eu estou vendo na resolução, tem que ser comprovado isso no momento do depósito. Mas você falou algo interessante, importante. A gente ficou discutindo não muito a cotitularidade, mas os direitos, o percentual, os royalties, né? Mas será que isso não era importante estar no contrato de cotitularidade da marca? Ou simplesmente a gente pega o nome dos 5, deposita a marca em nome dos 5 e ponto? Isso, foi isso que a gente estava discutindo, assim, até que, porque se prolongou um pouco a discussão e a gente não chegou a uma conclusão exata. Porque a questão da cotitularidade, a recomendação se vai ser depositado por meio de um cotitular ou se vai ser depositado no nome de um titular, que seria, por exemplo, o vocalista da banda, que é o administrador, seria com base na relação contratual que existe entre eles. Se o Paul, ele vai, como administrador, os direitos vão ser só dele, e os outros integrantes da banda seriam licenciados ou teriam uma autorização de uso. Então, o depósito com um cotitular ou apenas um titular, a recomendação seria com base nesse eventual contrato que haveria entre eles. Daí, como a questão era específica de cotitularidade, a gente ficou meio na dúvida, assim, será que a gente analisa... O contrato de cotitularidade já podia prever tudo isso. Esse outro contrato que você está falando, ele não tem necessidade de existir, entendeu? Esse contrato entre os membros da banda, definindo todas essas questões, é o contrato de cotitularidade. Ele não precisa ser, ele não é discutido e ele não é interpretado e ele não tem intervenção do INPI, né? Para o INPI, para fins de registro, todos são cotitulares em igualdade de condições, todos são proprietários, mas entre eles, tudo isso que vocês falaram é esse contrato. Então, a partir do momento que eles fizerem um contrato, eles estão fazendo um contrato de cotitularidade definindo isso. Tá? Se eles estiverem registrando, falarem, só em nome de um, que é o que se costuma fazer hoje, né? Fazia até hoje. Vou registrar só em nome de um, do Paul, sei lá, mas vamos aqui nesse outro contrato à parte, definir todas essas questões que vocês estão falando, tá? Depois, o que pode esse contrato deles, entre eles, que vocês criaram aí, a parte, que é o que se faz hoje em dia, né? Mas que não precisa mais. Depois disso, se tiver uma briga judicial, esse contrato vai ser levado ao judiciário e possivelmente o judiciário vai interpretar ele como um contrato de cotitularidade e vai acabar determinando que o INPI distribua a cotitularidade da marca segundo aquilo que foi combinado à parte, nesse documento à parte. Captaram, Capitus? Entendi. Agora vamos para o segundo caso. Olha, nesse caso, inclusive, pode ser disposto nesse acordo de cotitularidade que vale só entre as partes e que é, vamos dizer, muito parecido com aquele memorando de entendimento das startups que ficam só entre eles para depois formalizar a coisa. Inclusive que no caso de rompimento, a marca fica só com um que eventualmente nem é aquele que está como titular lá. Né?
Sim, sim. Mas é interessante que não seja esse contrato entre as partes, startup, um contrato apartado. Já que hoje a gente tem a previsão da cotitularidade, é interessante que esse contrato ele seja um contrato que faça parte, que reflita o que está acontecendo também no INPI. Caso ele não esteja refletindo, o juiz, num outro momento futuro, vai acabar fazendo ele refletir, tá? A gente vai falar um pouco mais. Esse é o caso 2, pessoal. Quem é que vai falar sobre o caso 2? O caso 2, todos os casos têm as nossas mesmas turminhas, e depois eu vou contar o porquê. O licenciamento vocalista da banda de tributo, tá? Bom, eu aprendi que banda de tributo é diferente da banda cover, tá? Fazendo isso aqui. A banda cover é aquela que é totalmente igual. A banda de tributo não procura seguir os cabelos do Robert Smith, do The Cure, aqueles cabelos para cima, mas apenas cantam as músicas em homenagem e podem fazer arranjos e outras coisas, tá? Mas isso não é o relevante aqui no nosso estudo. 4 amigos, muito cansados da profissão, desejam montar, lá. Mas, nesse caso aqui, os anos passaram e a banda caiu no ostracismo, ou seja, deixou de ser rentável. E aí o vocalista, o Paul Picari, que é o mentor de toda a banda, né? E que abandonou a sua profissão para viver a música, né? Para viver a banda, resolve sair da banda e licenciar a marca para outros, para terceiros, para que outros criem bandas cover, façam shows com aquela marca, Get the Lead Out, né? Mas os 3 amigos ali, os outros 3, não querem isso. Eles desejam continuar usando com exclusividade a marca da banda de tributo. Eles desejam continuar a banda com exclusividade. Mesmo que ela já não esteja mais tão fortalecida, mesmo que ela já esteja no ostracismo, eles querem continuar. Agora, os 4 são cotitulares da marca. E aí? Grupo 2. Eu, Cláudia, vou falar. A gente ficou numa discussão, porque assim, né, do grupo ninguém tinha experiência ainda nessa questão de cotitularidade de marcas. Ninguém tem, fica tranquilo. Ninguém tem, na verdade, porque é novo também aqui para todo mundo. É no exterior, né? Quem deposita no exterior, alguns países já tem. Minto, estou confundindo com as classes, que agora também é multiclasse. Eu tenho muita experiência em negociação de cotitularidade de patentes, principalmente cotitularidade com parceiros, então em projetos, né? E aí eu peguei mais ou menos essas premissas para a gente chegar numa discussão sobre esse ponto aqui. Então, assim, vamos supor que a gente não tenha um acordo prévio de cotitularidade. Então, a solução que eu enxergo que seria mais simples seria esses 3 amigos oferecerem como eles querem. Eu até falei que parece meio que uma pegadinha, né? Que os 3 amigos não querem o licenciamento da marca, pois desejam continuar tocando e se apresentando com ela em exclusividade. Então, a proposta seria conversar com o Paul e falar, não queremos que essa marca seja utilizada por terceiros, vamos oferecer a você um pagamento, né, porque ele é parte daquele condomínio, né, daquele conjunto, um pagamento de royalties para você licenciar a sua parte para a gente, com exclusividade. Então, essa seria a solução que nós teríamos para que eles possam, de fato, utilizar a marca e que o Paul não licencie para mais ninguém, porque ele, sendo dono daquele ativo, ele também tem o direito de utilizar, no caso, não sei como, né, isso tudo partindo do pressuposto de que não teria um contrato. Caso tivesse um contrato prévio, então, assim, né, você já até comentou alguns pontos aí que tem que ficar já definidos, que o próprio NPI não define percentual, etc, etc. Então, o que eu costumo fazer quando eu vou discutir contrato é quem é dono do quê, né, qual é o percentual de cada um, e a questão do percentual não vai para o INPI, então o percentual ele vai impactar, na verdade, na hora que você receber uma receita daquela tecnologia ou daquela marca, se você licenciar. Então, se um é dono 20%, recebe 20% daquele dinheiro, e o outro, que é dono de 30%, ou de 40%, ou de 50%, ele vai receber o percentual que ficou definido em contrato. Um outro ponto também que é importante, se você tiver uma marca que você vai proteger não só no Brasil, mas em outros países, quem vai pagar a conta, inclusive no Brasil, né? Quem paga a conta? Eu tenho aqui os 4 titulares, mas
um só vai pagar a conta da proteção, os demais não precisam pagar, ou vai ser rateado por todo mundo. Então, também esse é um ponto importante. Quem vai definir quais territórios você vai proteger? Se vai ficar só no Brasil, se um só que tem um interesse estratégico, então os outros não precisam nem participar dessa decisão, é um ponto importante. Então, assim, existem algumas premissas que elas são importantes serem discutidas no contrato de cotitularidade, não só de marca, né, mas que marca agora vai ser novo para todo mundo, mas acho que a gente pode pegar as lições aprendidas de uma negociação de patente, de software, seja lá qualquer outro direito que exista. Mas partindo do pressuposto, né, que nesse caso aqui, se a gente tivesse já um contrato assinado, talvez esse contrato, se ele tivesse lá uma cláusula falando que o POU ele pode licenciar a terceiros, etc., etc., e sem exclusividade. Aí a gente já teria um problema, porque ele já tinha esse direito de poder licenciar. Né? Aí tem a questão do direito de preferência. Ele pode licenciar, mas as outras partes têm o direito de preferência. Então, o primeiro tem que oferecer para os três. Então, são várias questões, mas a forma mais simples de resolver com base no problema que foi apresentado para a gente seria oferecer ao POU que ele licencie para os três, né, que tem interesse, com exclusividade. E aí uma negociação, colocar um valor na marca, de repente fazer uma valoração, que até a professora Neide falou na semana passada, ou retrasada, da questão da valoração, você saber realmente qual é o valor daquele ativo para você determinar um valor que vai ser utilizado para oferecer, né, o percentual daquele valor para o POU. Falou, olha, POU, a marca custa, sei lá, 200 mil se a gente quiser vender hoje, e a gente vai pagar um royalties, sei lá, de 3% em cima do que a gente ganhar nos shows que a gente fizer com a banda. Então, depende de vários aspectos, mas seria um contrato de licenciamento com exclusividade. Cláudia, desculpa interromper, né, mas que a gente tem os tempos aí, né? Eu acho que vocês buscaram uma solução muito interessante, uma solução buscando mediar o conflito, né? Unindo-se para que pudesse ter uma alternativa ao que eles querem, que é continuar com a marca, né? Então, tanto licenciar a parte, a solução poderia ser licenciar, continuar pagando, né? Mas a gente viu aí que a banda também tem um ostracismo, talvez ela não esteja ganhando mais muito dinheiro, acho que tem essa palavra aí, então, será que eles vão ter condições, né, de pagar o que o POU quer, né? Porque eles, pelo que dá para entender, eles estão assim mais curtindo, né? Querem continuar curtindo, o POU quer viver. Então, nem sempre essa questão do licenciamento, às vezes, pode ser a solução. Mas o que eles poderiam fazer é uma negociação, mais ou menos dentro do que vocês falaram, aonde o POU abrisse mão da sua cotitularidade, renunciasse a ela, fizesse um documento, um pedido de renúncia, ele pode fazer um pedido de renúncia, né? Então, eles pagam, né, pela cota parte, né, pela cotitularidade, para que ele renuncie. Porque vamos lembrar que, quer dizer, lembrar não, tudo aqui é tudo muito novo, né, para todo mundo, e é por isso que eu trouxe. A gente comentou sobre isso também, mas a gente focou mais na questão do licenciamento. Mas veja, se a gente é cotitular, todo mundo é proprietário igual. Todo mundo é proprietário igual, com direito de uso, gozo e fruição. Então, ele, teoricamente, ele realmente tem, né, de usar, dispondo aqui, licenciando para outros, né? Ele tem. As resoluções do INPI, a nossa lei não fala nada, fala que ele, então, se ele é cotitular, ele é titular, e ele tem o direito de dispor sobre aquele bem da forma que ele bem entender. Vamos tentar imaginar uma situação que é, às vezes, mais fácil, que é do bem divisível, né? Um bem móvel divisível. Então, o marido e a mulher brigam e põem um pano dividindo o apartamento. A gente já viu muito nisso nessas comédias românticas, essas coisas, né? Dentro do meu lado da casa, eu faço o que eu quiser, né? E eu posso, inclusive, dar para uma outra pessoa usar esse meu lado da casa do bem indivisível. Mas esse divisível, e eu falei aí apartamento, ele tem algumas questões. Eu tenho a questão de eu estar incomodando, né, o meu ex-marido,
porque não é tão divisível assim como um terreno, né? Que eu divido, pronto, passo um muro, né? Um apartamento. Esse incomodar, no caso de um bem intangível como a marca, por exemplo, está incomodando o direito dos outros a exercer também com exclusividade, está denegrindo, é a questão da qualidade, é a questão da reputação. Então, com base nesses atributos, né, poderia eles tanto comprar, se eles conseguissem convencer, e fazer um pedido, ele pode fazer isso, um pedido de desistência da sua titularidade, uma petição disso. Caso não consiga, geralmente quando tem briga não se consegue isso, eles podem buscar em banda, há uma pessoalidade, simplesmente a pessoa bate o pé e briga, igual divórcio, né? Não sabe por quê, chega uma hora que continua brigando, né? A Guerra dos Roses, aquele filme lá. O judiciário poderia vir a entender, olhando pelo lado dos 3 amigos, de que esse exercício do direito do Paul poderia ser prejudicial para a própria propriedade, né, para o próprio bem. Poderia levar a um denegrimento, poderia levar a situações que denegrisse a marca, a própria propriedade, e se valer disso, de repente, numa ação judicial, para que mantivesse a exclusividade, o juiz, então, determinasse aí sim um valuation, etc. e tal, e determinasse a exclusão da cotitularidade junto ao INPI do Paul. E o inverso também, poderia vir o inverso, né? O juiz poderia interpretar que não, peraí, ele é cotitular, ele tem todos esses direitos, isso aqui não está dando dinheiro mais, mas ele quer continuar, ele tem já interessados em pagar por essa marca para utilizar, e os outros não querem? Peraí, não, a marca é um bem que é feito para ser utilizado, ela tem uma função social e ela tem uma função econômica, a Neide comentou sobre as funções da marca. Então, peraí, eu, juiz, vou excluir da titularidade os outros 3. Eu vou encerrar a cotitularidade. Pode o juiz chegar a esse raciocínio também. Vamos para o terceiro caso. Esse exemplo, só rapidinho, esse exemplo do apartamento, a gente usou, mas no sentido de alugar, porque se você tem um bem em comum, você não pode alugar uma parte sem um outro saber, que seria mais ou menos esse ponto. Não, discussão longa. Mas, assim, quando o bem é móvel e quando é imóvel, mas a gente não tem regras, né? Por isso que eu quis levantar. Eu levantei esses problemas para vocês verem. Não temos regra sobre nada disso. Não temos Me nada permite um comentário, Cone? Vai cair tudo no juiz. Deixa eu só passar para mais os outros 2 casos, claro. Um pouquinho. De repente, a gente depois conversa o caso sobre um todo, porque eu não sei se vocês estão percebendo que é tudo a mesma coisa, um pouco diferente, né? Sem problema. O 3. O caso 3. Vou compartilhar. Caso 3. Está aqui? Estão vendo? Sim. Tá? Bom, aqui a história é a mesma, são os 4 amigos, é a mesma banda, e nesse caso 3 aqui, vou abrir errado? Não, a diferença é a recomendação. Aqui é o Picardy. Aqui é a recomendação para o Picardy. Eu acabei me adiantando, que eu esqueci. Qual que vocês chegaram? A recomendação para o Picardy aqui? Oi, na verdade, a recomendação que a gente chegou para o Picardy, né? Aqui nesse caso, foi justamente o que tinham falado no caso anterior, de negociar que todos permanecessem, os 4, como cotitulares da marca, e o Picardy, ele licenciasse a parte dele da marca para uso exclusivo dos outros 3 amigos. E aí a remuneração dele seria com base no uso da marca e também colocar nesse contrato toda a questão dos direitos autorais, porque ele era o vocalista até então e provavelmente todas as músicas tenham sido gravadas com a voz dele, então autorização para continuar usando
a voz nesse caso, e colocar nesse contrato que os outros 3 amigos poderiam continuar, então, usando a marca e a voz com exclusividade. Então, a remuneração dele viria de licenciamento para os 3 remanescentes e não por terceiros. E aí chegar nessa solução mais amigável. Então, vocês foram, os 2 grupos foram para o pressuposto de que é fácil as soluções amigáveis, mas na maioria das vezes não é. Quando há assim, pessoalidade, principalmente, quando você envolve, se a gente estivesse falando numa cotitularidade, numa joint venture, de uma cotitularidade de marca, numa joint venture que está envolvendo empresas, sociedades empresariais, são 4, 5 sociedades empresariais, um consórcio para a construção de uma estrada e resolvem uma marca, criar uma marca e ter aquela marca em cotitularidade. Às vezes, essas negociações, elas são mais fáceis, né? De você chegar, discute de cá, propõe de lá e chega a um resultado econômico, há um olhar muito mais econômico para a questão. Mas quando nós estamos falando em questões de pessoas físicas, e é por isso que eu usei um pouco essa questão da banda, né? E tem o famoso caso do filho do Renato Russo com o Bonfá e o Dado Villa-Lobos, às vezes não é só uma questão de dinheiro, de resolver por dinheiro, há uma picuinha, às vezes, muito séria que você acaba levando para o judiciário mesmo. Então, você tem que pensar nas soluções. Eu sei que vocês tiveram pouco tempo, fiquem tranquilos, tal. Tem que pensar, sim, nas soluções possíveis, né, de mediação, né, mas tem que pensar também nas possíveis soluções para levar para o judiciário. E aí eu me adiantei quando eu falei que a própria função econômica e a função social poderia ser um resguardo aí para o Picadi poder, na verdade, tirar a cotitularidade dos demais e continuar explorando a marca, né? A própria necessidade de se continuar usando de uma forma muito mais ostensiva e não numa brincadeira de garagem, né? Esse seria um argumento, eventualmente, para o judiciário, para o Picadi poder continuar, e, nesse caso, você pensando numa briga, excluindo eles. Outra coisa que é importante desses 2 pontos que vocês falaram, não podemos esquecer que existe uma figura chamada contrato verbal, tá? Então, mesmo que não estiver tudo escrito, se tiver tudo escrito, é o melhor, é o que se deve fazer, tudo o melhor escrito possível, foi o que eu falei lá no primeiro caso, né? Então, assim, vamos pôr esse contrato que vocês estão falando, já vamos fazer o contrato como contrato de cotitularidade, tá? Mas muitas das vezes, principalmente nessas questões de banda, eles começam a fazer sucesso, e daí vão lá, depois é que registram, e agora tem a possibilidade da cotitularidade, vão registrar em cotitularidade, mas, na verdade, você tem, às vezes, tudo muito verbal. Então, geralmente, o vocalista ganha um pouco mais, sim, o letrista, ou aquele que faz as letras, acaba que, na divisão dos percentuais aí, acaba recebendo um pouco mais. E aí a gente pode, de novo, voltar a ter a noção dessa interpretação desse contrato verbal entre as partes, em que ele, então, seja um cotitular com um percentual talvez diferenciado, porque ele recebia diferenciado. Então, o que aconteceu no mundo dos fatos, entre eles, as negociações, as tratativas, os combinados, são contratos também, são contratos verbais, e que aí podem servir de defesa tanto para um lado quanto para o outro lado. Tá bom? Agora eu vou 4 e o 5, espera aí, e a gente daqui a pouco vai entrar num pausão, todo mundo discutindo. Compartilhar, caso 4. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo? Sim, estamos. Então, tá. Então, aqui a gente tem uma situação um pouquinho, a história é a mesma, sempre, mas a gente tem um pouquinho diferente. A gente tem algo parecido com o que o primeiro grupo estava propondo lá, mas a gente tem 2 coisas. A gente tem, eles fizeram uma sociedade empresarial,
tá? Eles estabeleceram uma sociedade empresarial onde os 4 músicos faziam parte dessa sociedade empresarial e o empresário. É uma situação também muito comum, né? Começam as bandas, começam os grupos, projetos pilotos, projetos de startups pilotos. Eu estou falando aqui numa banda, mas projetos de negócio de startups pilotos, isso também é muito comum. Você tem lá os 4 criadores aquela invenção, daquele software, né? E aí vem o investidor, né? No caso aqui o empresário, né? E geralmente esse investidor, esse empresário, etc e tal, ele é o cara que acaba tendo um maior percentual, ele põe o dinheiro no negócio e acaba tendo um maior percentual na sociedade. Então, nós estamos falando aqui de um caso onde a gente tem uma sociedade limitada, com 5 sócios, 4 fazem parte da banda, e um é o empresário, e é da maior parte. Agora, a banda, os músicos, 4 músicos, registraram a marca em cotitularidade, no nome dos 4, tá? E aí? Expulsam, né? E aí, como é que fica? Pode, né, expulsar o Picari da sociedade, o Picari tem também ainda direito da marca, o Picari pode alegar violação da marca por uso da sociedade empresarial, a GTLO. O que vocês acharam lá? Bom, é a Aline aqui falando, do grupo 4. Vocês estão me ouvindo? Estamos. Legal? Beleza. Bom, então, assim, como ele é cotitular, não é simplesmente expulsar que vai ter todos os efeitos legais de um ato legítimo. Eles precisam fazer isso de forma legítima, compactuar, como é que vai ser essa saída, como foi feito o contrato, se é que tem um contrato de, enfim, ressarcir o cotitular que quer sair. E, assim, a gente até levantou a possibilidade também de eles poderem concordar, se concordarem todos, fazerem arbitragem, para tentar resolver isso de forma mais rápida, embora seja mais custosa. Esse é tentar ressarcir o prejuízo que ele fez, mas ele pode pedir, ao meu ver, ele pode pedir para ser reintegrado, digamos assim, nessa cotitularidade, se a expulsão não ocorreu de forma legal. Mais ou menos isso. Aline, tem 2 pontos nas colocações de vocês, que vocês não se atentaram. Uma coisa, porque a gente ainda está viciado na ideia de resolver os nossos problemas de cotitularidade com empresas. Agora a gente tem a cotitularidade, são 2 coisas diferentes. Então, eu tenho uma sociedade empresarial, que é a GTLO, Eventos e Entretenimento Limitada, que tem personalidade jurídica e tem os sócios, é uma sociedade empresarial. E eu tenho um arranjo, né, que fez com que 4 pessoas fossem donas de uma única coisa, de uma marca. São 2 coisas distintas. E aí eu tenho uma pessoa que é cotitular dessa marca, que tem todos os direitos sobre essa marca, de uso, gozo, fruição, etc, etc e tal, contra a sociedade empresarial que expulsou ele. Então, é uma briga de uma pessoa física cotitular da marca, mas que tem todos os direitos iguais aos outros 3, contra uma pessoa jurídica, que é a GLTO. São 2 coisas distintas. Na análise de vocês, normal, Aline, absolutamente normal, porque era assim que a gente conseguia resolver antes da ideia de cotitularidade no Brasil. A gente montava uma sociedade. Hoje a gente tem a possibilidade dos 4 músicos aqui ter ido lá, ou dos 4 amigos, né? Ter ido lá, ter registrado a marca, que é barato, e depois ter aparecido um investidor, ou depois ter aparecido o seu empresário e montado uma sociedade empresarial. Né? Essa sociedade empresarial é uma sociedade empresarial, eles estabeleceram um monte de coisa. Agora, a marca não é da sociedade empresarial. A marca é dos 4 meninos, é dos 4 ali, dos 4 músicos da banda. E aí é uma briga entre a sociedade empresarial e os cotitulares, no caso aqui só o Picadi. Agora, tem um ponto importante nisso tudo aqui.
O Picardie alega violação da marca registrada. Ele tem uma marca registrada. Ele tem uma marca registrada. Ele tem e os outros 3 músicos têm. E ele alega-se a violação da marca registrada. Ele pode alegar essa violação em relação à pessoa jurídica, GTLO, que não é titular da marca. Mas ele não pode alegar essa violação em relação aos outros 3 amigos dele, que são proprietários iguaizinhos a ele. Cone, o fato deles poderem também serem tão proprietários quanto o Picari, não faz com que também seja justo, né, essa saída de qualquer forma, né? Que ele foi, digamos assim, expulso. Não sei como foi essa expulsão. Mas... Não mistura, desculpa pontuar, mas a ideia é essa, é a gente debater, né? E eu estou aqui de instigadora, de mediadora e de briguenta, né? Mas não mistura as coisas. Expulsar ele da sociedade e a cotitularidade, entendeu? A sociedade empresarial, a pessoa jurídica, tem personalidade jurídica própria e lá, por algum motivo, expulsaram. Não necessariamente da cotitularidade. A cotitularidade é um registro que cada um tem. Todos os 4 são donos. Não pode expulsar assim tão fácil. A gente explicou lá em outras situações, nos outros casos, o que poderia eventualmente alegar, que a marca não estava sendo explorada, a função econômica, a função social, para tentar derrubar a titularidade. Eu vou ter que pedir para o juiz mostrar que aquele proprietário não está cuidando da marca que eu também sou dono e eu quero que ele saia deixe de ser titular. Eu vou ter que mostrar isso para o juiz. A briga na sociedade não tem nada a ver. Mas a sociedade está usando a marca GLTO lá. Não pode, ela não é titular sem autorização do povo. Não basta a autorização dos outros 3 só. Não basta a autorização dos outros 3 só, teria que ter a do pool também. São coisas distintas, a sociedade empresarial e a cotitularidade. E, na verdade, a cotitularidade ela é distinta entre os 4. São donos juntos. 1, 2, 3, 4. Os 4 são donos juntos. Tá? E com certa independência do que a gente tem hoje, pouco delimitado. Aí a gente está agora no último caso, né? Opa! O último caso é o caso 5. Vocês estão visualizando? Ainda não. Ainda não apareceu não, Cone. Tá, peraí. Muita calma nessa hora. Alan, queria você aqui. Estou toda perdida. Daqui a pouco eu vou sair da reunião. Estou vendo isso. Sai da reunião, não. Deixa eu ver se eu abro aqui. Ai, Jesus. Deixa eu ver se eu compartilho aqui. Por que só está me aparecendo você? Ah, agora eu vou conseguir compartilhar. Peraí, compartilhar. Agora eu vou. Gente, desculpa. Boa. Deu? Foi. Deu. E agora, eu fiquei nessa turma aí, mas eu fiquei quietinha. Agora o Paul morreu, tá? Eles fizeram uma sociedade, aquela sociedade GTLO. Nesse caso, o Paul era até majoritário. Eu tirei aqui para facilitar, eu tirei o empresário, mas o Paul morreu. Então, agora entra herdeiros, é pior ainda a situação, né? Existe, então, a cotitularidade entre os 4 registradas, da marca registrada em nome dos 4, e existe uma sociedade empresarial onde os 4 eram sócios, sendo que o Paul majoritário. E ele morreu, nem briga teve, mas agora entrou os herdeiros. Mas os amigos, os 3 amigos, não querem os herdeiros nessa história. O que é também muito comum. E aí? Bem, aqui é o Henrique, me colocaram aí para falar sobre esse aspecto.
algo que a gente discutiu algumas coisas e partindo do princípio de que todo esse histórico que veio do caso 1 ao caso 4 a gente não teve, então a gente dividiu a questão societária da questão de cotitularidade de marcas. Na questão societária, a gente considerou que, dependendo do que consta do contrato social da GTLO, né, seria possível que os sócios remanescentes não recepcionassem os herdeiros na condição de sócios, né, e simplesmente apurasse os haveres da cota societária do Picari e faria ali a apuração de haveres e liquidação daquelas cotas sociais aos herdeiros. Isto resolveria a questão societária para que os herdeiros não ingressassem na sociedade. Por outro lado, ainda assim, haveria a questão da cotitularidade de marcas, em que em razão do Picari ser cotitular, este ativo, sim, seria inventariado, salvo se tivesse alguma coisa disposto em algum acordo entre eles desta cotitularidade, uma cláusula eventualmente em razão do falecimento de algum dos titulares a quem passaria, mas se nada fosse dito, os herdeiros, sim, teriam condições de passar a condição de cotitulares na proporção da titularidade do Picari sobre a marca. Então, eles não seriam sócios, mas seriam titulares da marca. E aí, no caso, os 3 sócios manteriam a sociedade sem a presença dos herdeiros na sociedade. Isso mesmo. Na sociedade limitada, é possível, né, quando morrem os sócios, fazer justamente o que vocês falaram, a apuração dos haveres e retirar os herdeiros da sociedade, lhe pagando as cotas, etc. E tal, a sociedade continua. E a parte realmente tem essa cotitularidade que podia estar documentada, ótimo, se tivesse documentado que não pode, que seria uma renúncia imediata, mas se não está documentado, vai para o inventário. E quando você pensa só no valuation da marca, na valorização dela, no quanto, e retribuir quanto eles estão ganhando pela exploração da marca, é fácil, mas tem outros fatores. De repente, podem esses filhos, que são cotitulares de um bem imaterial, indivisível, poder começar a utilizar. Olha, nós somos filhos, nós vamos montar uma banda aqui e vamos continuar, e vamos usar. Vocês ficam com a banda de vocês, get the lead out, e nós aqui, cotitulares, temos todos os nossos direitos de uso, gozo e fruição. Vamos continuar, vamos montar uma banda em homenagem, em tributo ao meu pai, ao Paul Picari. Vocês acham que nada disso é possível acontecer, que foi muita maluquice minha? Eu queria só aproveitar e comentar, Coni. Que eu inventei tudo isso, vocês acham? Essa relação do caso 2, se você me permite. Sim. Quando você falou no caso 2 sobre a intenção do Picari licenciar a terceiro, sobre o argumento de que a marca não estava sendo utilizada pelos demais da banda e tudo mais, né? E aí nós entramos numa discussão de que não existe nada na lei, e muito menos na resolução do INPI, de que trata a respeito. Eu tomo a liberdade de ir lá para o Código Civil, sabe? Então, quando a gente vai lá para o Código Civil e fala de condomínio voluntário, ele fala que você autorizar o uso, gozo ou disposição, o uso ou gozo, por terceiros no condomínio voluntário somente com o consentimento de todos os demais cotitulares. Então, no caso 2, me parece que não caberia ao Picari licenciar simplesmente aos terceiros o uso da marca
sem que tivesse o consentimento dos outros 3. Porque, ainda que não temos nada expresso, na questão do condomínio voluntário, o Código Civil fala sobre esta necessidade de consentimento. Então, foi só algo que me veio à cabeça aí com relação ao caso 2, tá? Perfeito, perfeito. E mais, eu vou além. Hoje, o Manual de Marcas do INPI, ele expressamente fala sobre o uso e a correlação das legislações que se aplicarem à propriedade intelectual. Então, normalmente, a gente, no formato clássico que a gente tinha, aqui no Brasil, a gente pensava na lei de software, na lei de direitos autorais, nas leis de antitruste, no Código de Defesa do Consumidor. Na verdade, pouco a gente pensava, por exemplo, no uso de outros institutos jurídicos, né? E agora, com a cotitularidade, os outros institutos jurídicos, o Código Civil, às vezes o Código Penal, então, dentro do Código Civil, aspectos do direito de família, aspectos do direito do consumidor, que não está no Código Civil, mas, enfim, direito societário, e até mesmo, por que não pensar em aspectos do direito até mesmo penal, do direito administrativo, começam a fazer sentido, e nós passamos a ter, então, os juízes podendo usar e aplicar. O INPI, se vai fazer isso nos recursos, em procedimentos administrativos, eu acho que nem o INPI sabe. Tá tudo muito imaturo e até mesmo lá fora. E é aí que eu ia falar. Vocês acham que eu inventei todo esse caso da minha cabeça? Não inventei, não. Lógico que eu dei umas picadas, coloquei ali advogados que botaram banda e tal, mas esse caso é um caso real, é um caso americano, tá? Definido lá na Corte Americana. Depois o Alan vai, ou a Samara vai upar para vocês. Upar? É assim que eu falo, Samara? Upar? Olha, professora, eu não sei, eu nunca usei esse termo também, não. Então eu inventei esse termo. Bom, ele vai subir lá para a plataforma. Vou compartilhar o link. Ele vai subir para a plataforma o caso, a decisão americana. Depois tem uma outra decisão que, de certa forma, inspirou aqui também, que foi do caso Commodores, da banda Commodores. Então, esse Paul, essa marca, e teve algumas inspirações ali do caso Commodores, fizeram parte de todas as decisões judiciais americanas. Mas o que a gente pode ver é que mesmo lá fora, que eles aplicam isso há mais tempo, as coisas não estão claras. Então, nós vamos ter muito problema. Nós vamos ter muita questão. E aí, por que esse tema, eu resolvi escolher esse tema? Porque nós estamos falando de gestão de portfólio de marca. E, a princípio, a noção vai ser de que, essa aqui é a nossa agenda de hoje, né? A noção vai ser de que a cotitularidade veio para resolver todos os nossos problemas. Nossa, se tivesse cotitularidade, o Bonfá e o Villa-Lobos estariam podendo usar a marca Legião Urbana, né? Eu vou também subir lá, em que pese não tem nada a ver, foi antes, etc. e tal, mas vou subir lá essa questão também do caso do Legião Urbana, né? Ou seja, situações, só poderia estar tudo resolvido ali. Não é bem assim. Por quê? Porque tudo é muito maduro, tudo é muito novo, então a gente tem que tomar muito cuidado. As normativas que o INPI colocou, que estão aqui na tela, que vocês estão vendo, e eu não vou ficar lendo, e o slide vai ficar para vocês, não esgotou tudo, e nem poderia esgotar tudo. Muitas dessas questões realmente só vão ser utilizadas e debatidas pelo judiciário, que tem essa condição de ter uma visão muito mais sistêmica e aplicada pelo judiciário. Agora, algo que é importante o INPI prever para nossa, né, para a segurança de vocês e todos, como que o INPI vai analisar e até que ponto ele vai analisar recursos, oposições
e outros aspectos envolvendo essa questão da cotitularidade. Então, administrativamente, até que ponto o INPI vai? A gente foi, nos casos lá, muito além, usando direito de família, usando princípios e tudo mais. Né? Então, é uma vantagem a cotitularidade? É, lógico que é. Ela traz um dinamismo e uma redução de custo numa gestão. Tá? Principalmente, voltando a falar, negócios novos, né? Então, jovens montando um negócio, jovens não no sentido da idade, mas um negócio novo, que fica muito caro, muitas das vezes, montar uma sociedade empresarial. Só o contador cobra meio salário mínimo, geralmente, né? O mais baratinho vai cobrar meio salário mínimo para manter uma sociedade empresarial ativa. E já num contrato de cotitularidade, eles podem começar esse negócio, eles podem, seja ele artístico ou não, ou seja uma startup, determinando, individualizando um pouco essa questão do bem intelectual e da marca. Né? Independentemente de ter já uma sociedade empresarial estabelecida. Então, eu aqui com vocês, a gente discute, resolve montar um negócio, mas ainda a gente precisa se conhecer melhor. Mas a gente já criou aqui na nossa aula uma marca. E aí, então, em vez de ficar o nome de um só de nós, a gente faz em cotitularidade, a gente já, pelo menos, estabelece que todo mundo é dono, para evitar problemas, como aconteceu como acontece sempre, envolvendo marcas registradas só de um, quando é usado em condomínio. Né? Mas até que ponto a gente tem que tomar alguns cuidados? E aonde o gestor entra? Como a gente não tem muita coisa, então é bom, é mais barato, define quem são os donos, os papéis de cada um, estabelece, por exemplo, questões como caducidade, não precisam todos estarem usando a marca para se comprovar o uso, então várias sociedades empresariais num condomínio, fazendo numa joint venture, fazendo um negócio, precisam todas estar utilizando? Não, basta uma delas efetivamente estar utilizando, um deles continuar utilizando, né? Pode um deles fazer oposição, fazer recursos, defender a marca, né? Vamos usar aí subsidiariamente, depois o direito dele de cobrar dos outros ou não, mas essas regras não estão claras. Isso vai ser discutido depois, vai ser discutido no judiciário. E aí que eu acho que falta só o INPI dizer até que ponto que ele vai, até que ponto. Ele está dizendo aqui, de certa forma, tá? É bom, é uma estratégia de gestão, e eu vou contar para vocês uma situação prática que eu vivi na universidade. O Alan, não sei se o Alan e a Samara já estavam na faculdade, quando eu tinha o grupo de empreendedorismo social, o grupo de extensão que eu atendia MEIs, microempreendedores individuais de favela, tá? Entre eles, tinha um grupo de afrocriadores, afroempreendedores, que faziam moda, né, voltada à divulgação, faziam e fazem, tá aqui, eles têm um Instagram, vocês podem lá conhecer, moda voltada para difusão da cultura negra, tá? Então, tudo, esse grupo de mais ou menos eram 40 empreendedores, microempreendedores, MEIs, muitos deles sequer tinham MEIs, sequer já estavam registrados como MEIs, outros eram microempresas, às vezes para o marido, outros estavam como informal, outros eram como MEIs, enfim, e eles passaram 4 meses, 5 meses sendo atendidos pelo meu grupo na faculdade, por grupo de alunos de Direito de Administração, para a gente poder justamente organizar a vida deles, e a vida empresarial deles. E, na época, um grande problema é que existia uma economia colaborativa, existe muito isso, economia colaborativa, a gente faz isso e nem se dá conta, tá? Então, eu já em Curitiba, por exemplo, eu tive um escritório onde dividi o escritório com outras 4, 5 colegas, isso, cada uma na sua. Isso é economia colaborativa, principalmente dos pequenos negócios ou dos negócios começando.
E eles, então, têm os custos de um Instagram, de uma pessoa para cuidar do Instagram, que é uma forma hoje de negócio, de difusão do negócio muito importante para os negócios. Eles dividem isso, então, a pessoa que vai lá, que vai batalhar, eles dividem a pessoa que organiza a feira, eles dividem o aluguel de um espaço em Ipanema, esses afrocriadores. Tá? Esse grupo todo de afroempreendedores acabaram criando uns 4 ou 5 coletivos diferentes, tá? Esse é o de afrocriadores, tem um no MEIA, tem um Afropop, né? De trabalhar nessa ideia de economia colaborativa. Quando um não pode ir na loja, o outro cuida da loja para o outro, eles são todos pequenos, muito pequenos, pequenos empresários, tá? Mas e aí? O problema que eu tive na época, 4 anos atrás, 3, 4 anos atrás, quando eu atendi eles na faculdade, foi, e a marca? E a marca? Cada um tem a sua marca, vocês podem ver aqui, Andréia Brasis, Breno Donadil, Liana África, Nery Modas, Verbo, Santa Resistência. Na verdade, nenhum deles requereu as marcas no INPI, eles são muito pequenos e eles acabaram não requerendo essas marcas no INPI, tá? E tem essa marca, de certa forma, coletiva, mas não é coletiva, fazer uma associação para ser uma coletividade se tornaria muito caro para eles. Serem sócios numa sociedade empresarial não era por aí, se na verdade eles são concorrentes, se cada um, esse aqui, ó, o Breno faz roupa, o Verbo Divino faz roupa, o Nery faz roupa, eles são concorrentes, mas cada um com seu estilo, cada um... Então não é uma sociedade empresarial, é uma economia colaborativa, né? E essa economia colaborativa entre cada um desses empresários aqui, cada uma dessas sociedades empresárias ou cada uma desses empresários tem uma marca que é muito mais forte do que a marca individual de cada um deles, que é essa marca Afrocriadores, tá? Vocês estão vendo. E, na época, eu não tinha essa solução para eles. O que aconteceu? Vou dar um spoiler. Um dos co-titulares, a Lígia, que tinha a estrutura mais bem organizada, registrou no próprio nome, depositou na época no próprio nome dela. E depois, olha, veio até ser concedida. Agora, alerta de spoiler, a Lígia não faz mais parte daquele grupo que eu mostrei ali no slide anterior. Eu descobri ontem isso. Né? Porque eu já parei de atender que eu falo assim, não como advogada, eu não advogo mais, tá? Um atendimento dentro do núcleo de extensão da Faculdade Nacional de Direito. E era toda a coletividade. Ontem, conversando lá com o pessoal, sem falar muito bem para eles, para justamente não criar um problema para eles, eu descobri que a Lígia não faz mais parte. E a Lígia é titular. Né? Se ocorrer tudo bem, ótimo. A Lígia pega, faz a transferência, ela pode fazer a transferência em cotitularidade para toda essa turma aqui, para a Andréia, para o Breno, para a Liana, para o Nery, para cada uma dessas pessoas físicas ou sociedades empresariais, ou empresas, MEIs, eles são MEIs, tá? São MEIs, microempreendedores individuais, são pessoas jurídicas, tá? Ela faz uma transferência. Agora, se não estiver bem, se tiver rolado alguma treta, como dizem os jovens hoje, né? Se tiver rolado treta, né, Samara e Alan? Né? Rolou treta, né? É isso? Rolou treta. É isso. Aí, o que a Lígia vai fazer? Eu não vou transferir. Aqui, ó, eu não vou transferir, eu sou titular da marca. E pior, a Lígia vai lá, ó, e pode proibir essa turminha aqui, nesse trabalho colaborativo. Quem é do Rio de Janeiro vai conhecer essa loja em Ipanema deles, tá? Que é maravilhosa. Pode impedir eles de usar. Então, a cotitularidade é uma solução, sim, é uma solução para os grandes empreendimentos, para a gestão de grandes empreendimentos, para gestões de grandes joint ventures, para gestões de empresas que se unem para participar de concorrências perante o poder público, né? E se os planos
deste governo que está aí sem nenhum ideologismo aqui, mas se eles forem adiante, a gente vai ter muitas privatizações, vamos ter um novo processo de grandes privatizações no Brasil, e aí muitas oportunidades de grandes empresas estrangeiras, fazerem joint ventures para estar participando de processos de aquisição dessas privatizações, processos de licitação para concessão, e aí elas vão poder fazer isso, se unir em contratos societários, joint ventures, SCP, Sociedade em Conta de Participação, enfim, no arranjo societários que eles arrumarem, uma nova sociedade, mas vão poder ter uma marca de cotitularidade, mas também é uma solução para os pequenos. Estou mostrando aqui para a economia colaborativa, para as startups, para as pessoas individuais que montam bandas e etc. e tal, para artista, para um grupo de teatro, para um grupo de jovens de teatro. Com licença, Daniela, aqui. É exatamente o que eu ia falar, que isso vai fomentar e abrir a possibilidade do empreendedorismo aqui no Brasil. Por exemplo, vamos supor que eu tenha interesse em registrar uma marca na classe 25 para vestuário, né? E aí eu tenho uma coletividade de amigos. Um tem uma fabriqueta de boné, o outro print de camisa, o outro de bermuda. Então vai ser muito legal nesse sentido, né? Cada um na sua independência, sem ser sócio, cada um na sua marca, mas podem trabalhar uma marca colaborativa em conjunto. Podem unir esforços e tornar... Porque um sozinho, você imagina, são ali, né? Um sozinho para tornar uma marca forte, que vocês vão ver na próxima aula com o Gustavo. Todos os custos e investimento para tornar uma marca forte. Para fazer aquela marca ter uma divulgação no Brasil inteiro. Não é fácil, para pagar publicidade. Agora, juntos, mas ao mesmo tempo, sem serem sócios, eu não quero ser sócio do fulano, eu quero continuar com o meu negócio, né? Eu quero junto, mas eu não quero tão misturado assim. Hoje, a cotitularidade permite isso, que esse grupo fortaleça, né? Junte esforços, junte recursos e fortaleça uma marca. E torne uma marca conhecida no mercado nacional inteiro, que eles sozinhos, de repente, não poderiam, tá? Então, vai sim, é uma estratégia, deve ser utilizada, mas como? E eu não estou fazendo uma crítica ao NPI, não. Eu acho que o NPI fez certo, por enquanto. Como as resoluções são todas muito vagas ainda, e tem que ser assim, né? O órgão registral não dá para prever tudo que vai acontecer, a gente vai ter que resolver isso em contratos, tá? Então, os percentuais de cotitularidade, quando vai poder usar, se pode usar, se não vai poder usar, tudo em contrato, tá? Eu não estou lendo os slides, porque eles vão ficar lá para vocês, tá? Então, todas essas questões já foram objetos, por exemplo, de demandas e brigas judiciais em locais onde as questões de cotitularidade já acontecem há mais tempo. E mesmo assim, a gente não tem, por exemplo, uma jurisprudência uniforme americana, que já usa há muito tempo. E a gente também não tem uma definição de quais legislações vão poder ser aplicadas subsidiariamente à lei da propriedade industrial. Né? Então, a gente vai ter aí, no começo da cotitularidade, uma enormidade de ações com decisões contraditórias. A gente não sabe nem se é a Justiça Estadual ou a Justiça Federal que vai determinar ali. Eu acho que depende se está discutindo a nulidade da marca, mas pode um cotitular determinar a nulidade da própria marca? Pode? Não pode. Ele pode brigar com outro cotitular e falar que ela é nula, mas ele é titular. Né? Então, como que tudo isso vai acontecer? A gente tem muitas indefinições, por isso que é importante, eu vou voltar aqui na jurisprudência estrangeira, algumas coisas que vocês falaram aí no debate, mediar, mas como? Já estabelecendo no contrato a questão da mediação de uma arbitragem.
entendeu? Ou mediação ou arbitragem. Qual é a vantagem, apesar de ainda ter a visão de que a arbitragem é cara? É uma visão, mas que não necessariamente é assim, não. Existem muitas câmaras arbitrais hoje, tá? Não necessariamente é tão caro quanto um processo judicial que vai se arrastar. E a tendência é que o judiciário deva aumentar as taxas de custas judiciais muito grande. Por quê? A tendência do judiciário, e sobretudo na presidência do Fux, é de que tenha-se menos processos judiciais, que se achate a curva dos processos judiciais. Essa é a palavra de ordem, achatamento das curvas dos processos. Vocês podem buscar o ministro Luiz Salomão, vocês vão ver ele dando 300 mil lives falando sobre isso. Ele está falando o que o Fux pensa, eu sei disso, tá? E aí, como que é um meio de achatar a curva das ações judiciais, principalmente as ações judiciais envolvendo negócios, envolvendo capital, não as de caráter pessoal, que envolvem direitos de família, ou de violência doméstica, jogando para que as pessoas vá para a mediação e para a arbitragem. Como? Que as pessoas façam contratos, façam documentos, tanto numa mediação prévia, às vezes, dentro do próprio tribunal, quanto dentro de uma mediação escolhida pelas partes. E aí, como que você estimula as pessoas a usarem aquele mecanismo? Aumentando as taxas, aumentando as custas. Aí você estimula ela a usar a mediação e a arbitragem, que se sai mais barato que o processo judicial. Na prática, eu entendo que o processo de mediação e de arbitragem, principalmente de arbitragem, ele ainda sai mais barato do que um processo judicial hoje, em que pese a gente ainda não tem custas judiciais tão altas quanto a gente vai ter. Tá? Isso é uma previsão da mãe de Ná aqui. Tá? Pode falar. Tem uma pergunta da Camila. Ela perguntou se o peticionamento referente ao regime de cotitularidade já está disponível no e-marcas. Teoricamente era para estar hoje disponível, mas eu confesso que eu não entrei lá no e-marcas para saber, mas o prazo era hoje, né? Ontem a gente viu o prazo para estar hoje disponível, dia 15, tá? Sim. Então, hoje para o peticionamento de cotitularidade. E eu não preciso de nenhuma sociedade empresarial, nada assim. A gente pode peticionar e dizer, eu, Alan, Samário, todos os monitores aqui somos cotitulares da marca X, tá bom? E eu estava falando, então, que a gente precisa de um bom contrato de cotitularidade que, de repente, jogue para uma mediação e uma arbitragem, tá? Que a gente já defina que regras, que princípios vão resolver aquela situação, por exemplo, princípios da ordem de direito empresarial, princípios da ordem de direito civil, princípios da ordem de propriedade intelectual. É melhor que a gente deixe tudo estabelecido. E o gestor tem que estar atento para isso. Não basta ele sair mais depositando e registrando marcas. Ele tem que estar atento para isso. Ele tem que estar atento, inclusive, se essa cotitularidade envolver estrangeiros. Qual é o fórum de disputa de definição? Qual é o local nesse contrato? Né? Como eu estava dizendo, mesmo nos Estados Unidos, onde a gente tem já alguma jurisprudência, aqui a gente não tem nada, porque não fazíamos até hoje, né? Ela não é unânime, não, né? Ela não é uniforme, ela tem muitos problemas, muitas questões, né? Quem se prioriza? Mas há uma tendência, do que eu pude ver, há uma tendência de se priorizar a noção do titular, aquele que faz o controle de qualidade da marca, aquele que tem o melhor controle de qualidade da marca, do produto que está oposto à marca, vamos dizer, ser o titular mais forte nessa cotitularidade, quando não se tem nada especificado, tá? O uso de princípios contratuais ou de risco de confusão e associação indevida. Isso se aplica muito, mesmo entre os cotitulares, tá? E tem um teste do McCarthy, né? O McCarthy é o pai da propriedade intelectual nos Estados Unidos, né? Tudo lá passa por ele. É meu sonho de consumo conhecer ele. Ele estava vivo, pelo menos até uns
3, 4 meses atrás, eu tinha visto ele ainda era vivo. E ele criou um teste para que pudesse, então, e esse teste foi aplicado neste caso aqui, tá? Que eu acho que a gente vai também, o par, né? Colocar lá, né? Subir, de uma briga de cotitularidade, tá? Então, se eu não tenho nada estabelecido, ou muito pouco estabelecido no contrato, esse teste do McCarthy diz lá para o sistema americano, né? Quem inventou, quem criou, o nome da parte que mais aparece na embalagem dessa marca em conjunto, quem que os consumidores acreditam que está por detrás dessa marca, ou seja, quem que recebe as reclamações por essa marca, né? Qual das partes primeiro opôs a marca na mercadoria vendida, qual parte exerce controle sobre a natureza e a qualidade, está vendo como isso é importante para eles lá, do produto que tem a marca oposta. Qual dos cotitulares pagou pela publicidade ou paga mais pela publicidade? Então, uma carta propõe que se verifique esses 6 passos aqui para saber, então, e ter uma tendência em decidir favoravelmente a essas situações aqui, que envolvam essas situações, num caso de briga entre cotitulares. Então, cotitulares estão brigando, vamos ver quem que inventou a marca, vamos ver quem está colocando mais publicidade. O cara inventou e o cara que gasta na publicidade, ele que põe dinheiro para publicidade mais, né? Então, ele vai ter mais direitos aqui nessa cotitularidade do que os outros, já que não foi determinado qual é o percentual de cada um, tá? Então, uma alternativa à cotitularidade, para quem não quer se arriscar aos contratos de cotitularidade, eu acho que deve se arriscar, eu acho que é uma boa alternativa, mas tem que amarrar muito bem tudo no contrato, o máximo possível nesse período de começar o uso. O máximo possível amarrar um contrato, tá? Mas uma outra alternativa é a criação de entidades, né, que venham a ser essas entidades, as proprietárias, né, da marca, e não as outras pessoas jurídicas ou as outras pessoas físicas, tá? Mas ela não é uma boa alternativa, ela é cara, como eu mostrei ali, por exemplo, para os afrocriadores, eles não tinham condições, eles mal tinham condições de ter as suas próprias marcas, de ter as suas próprias empresinhas, as próprias microempresas, entendeu? Como ainda ter a sua microempresa, regularizar a sua empresa, ainda ter uma outra entidade que ele é responsável, tá? Isso aqui é uma alternativa para os grandes negócios. Bom, antes de entrar na segunda agenda, vamos debater um pouco ainda esse tema como gestão? Oi, Connie, tá me escutando? Acabou o horário da aula. Bom, pessoal, desculpa. Vamos fazer o seguinte, então. Eu não vou entrar no 2 e no 3, tá? Aí, Alan, a gente tem uma aula, a última aula é uma aula que ela ficou em branco, justamente para poder deixar para se resolver algumas coisas no final, tá? E aí, eu vou deixar esses slides, eu vou tentar também colocar alguns materiais para vocês. Se vocês sentirem necessidade, eu posso pôr materiais para que vocês estudem esses outros 2 pontos, 2 e 3, tá? Ou eu volto a falar neles nessa última aula final do curso, tá bom? Aí eu venho falar sobre esses 2 e 3 lá, para não judiar muito tarde aí. Mas 10 minutinhos a gente debater aí a cotitularidade, a gente já debateu bastante, mas 10 minutinhos que pode, né? E daí? Tinha alguém querendo falar, não tinha? Pode falar. Oi, Connie, tá me escutando? Tô escutando. Ah, sim. Então, essa questão da cotitularidade é algo novo, assim, pra gente, né? A gente ainda como algo que está começando agora, vai ter muita incógnita mesmo, né? Mas eu queria compartilhar com os colegas um caso que nós trabalhamos aqui no escritório, que a solução que a gente encontrou para uma situação muito parecida com os casos que a gente discutiu no início da aula
foi no campo do direito societário, sabe? Basicamente era um caso que a gente pegou aqui de eram 3 jovens, eles montaram uma startup, formalizaram lá um memorando de entendimentos e começaram a trabalhar com um aplicativo. E assim, o negócio deu certo de uma certa forma e muita gente ficou interessada nesse aplicativo e eles então começaram a ver que aquilo poderia ser monetizado. Só que um dos sócios, ele foi um pouco mais esperto que os demais e fez o registro da marca que eles utilizavam. Eles não tinham uma sociedade constituída na junta comercial, mas eles haviam formalizado um memorando de entendimentos que dava para aquele contrato a figura que a gente chama da sociedade em comum, que é uma sociedade despersonificada, né, prevista no Código Civil. Só que aí esse sócio ele depositou o pedido de registro da marca no nome dele, pessoa física, conseguiu o registro, e aí ele ficou, depois de um tempo, ele ficou interessado em sair do negócio e queria vender para uma outra empresa que ficou interessada em comprar. Só que aí os demais não queriam isso. Então o que ele fez? Ele licenciou a marca que estava no nome dele para essa empresa, sem autorização dos outros 2 sócios dele. Assim, vamos imaginar que é uma sociedade que nem existe do ponto de vista jurídico, né? Na junta comercial, não tem registro, não tinha nada. O único documento era um memorando de entendimentos. E os demais sócios se sentiram lesados. Então a gente não sabia o que fazer, porque a marca estava registrada no nome dele. Não tinha uma empresa, não tinha uma sociedade, né? E aí a gente fez o quê? A gente propôs uma ação de dissolução parcial de sociedade em comum, com exclusão, pedindo a exclusão desse sócio e apuração de haveres. E a gente pediu na ação nossa que fosse declarado pelo juiz que o objeto dessa sociedade em comum era justamente a cotitularidade da marca. Então, como não havia uma sociedade constituída na junta comercial, a gente buscou declarar judicialmente que havia uma sociedade entre os 3, com base no memorando de entendimentos, e o objeto dessa sociedade era justamente a cotitularidade da marca, ainda que esse sócio tenha feito o registro no nome da pessoa física dele. E aí a gente requereu em sede de liminar que ele fosse impedido de licenciar essa marca. E a gente conseguiu na liminar que ele não pudesse fazer o licenciamento da marca, ainda que registrada no seu nome, porque nós sustentamos para o juiz que o objeto dessa sociedade em comum era justamente a cotitularidade. Então, assim, foi um caso que vocês conseguiram, parabéns, vocês conseguiram fazer um reconhecimento de uma cotitularidade de marcas pelo judiciário. Então, foi... E aí, como a gente pediu, com base no artigo 986 da sociedade em comum, que fosse declarada que havia essa sociedade, o objeto era a cotitularidade, a gente pediu a exclusão desse sócio com base no 1030 do Código Civil, que é aquela que ele trata lá da exclusão por falta grave, quando um dos sócios comete uma falta grave. A gente pediu a exclusão dele por tentar licenciar a marca sem autorização dos demais sócios, ainda que ele fosse o único titular, né? Então, a nossa fundamentação se deu no campo do direito societário. A gente tentou se resguardar, porque só pela LPI a gente não tinha nenhum tipo de amparo. A marca estava registrada no nome dele, ele era o único titular, os demais sócios só tinham, o único instrumento que eles tinham em mãos era um memorando de entendimentos que sequer foi registrado na junta comercial. Então, a nossa saída foi no campo societário mesmo. Aí eu fico imaginando agora... Foi uma boa saída. Foi uma boa saída, mas você sabe que é sempre aquela velha história, né? De cabeça de juiz e aqueles bumbuns saem de tudo, né? Eu já vi outros casos com outras maluquices, né? Que agora a gente vai também ter isso nas cotitularidades, por isso que tem que amarrar muito o contrato de cotitularidade. Fala, Marcelo. Atualizando essa expressão, né, cabeça de juiz, a gente tem que falar agora também cabeça de juiz e examinador do INPI, né? Porque a gente vê algumas marcas sendo deferidas aí que a gente jura de pé junto que não vai ser. Não, então, o que eu estava chamando, né, de marcas anômalas na aula passada lá, provocando a Neide, né, um pouco, a apresentação ainda está em slide, não? Está aparecendo para vocês? Não. Não está mais. Só vou fazer um pouquinho aqui, então. Por isso que tem que tomar muito cuidado com a cotitularidade. O que eu quis trazer para vocês é o seguinte: a cotitularidade é uma coisa muito boa que aconteceu no nosso ordenamento jurídico.
Mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque é algo novo, nós estamos vivendo num limbo, e o que vai sair de tudo isso, ninguém sabe. Agora eu estou compartilhando, né? Olha aqui. Aí deixa eu fazer um jabá? Eu vou fazer um jabá. Vou fazer um jabá do meu livro. Vou fazer um jabá do meu livro, Marcas Visualmente Perceptíveis, que é a minha tese de doutorado, que eu discuto a registrabilidade justamente desses sinais distintivos visualmente perceptíveis. Eu tenho a posição de que a nossa lei, o artigo 122, excluiu as sonoras, olfativas, gustativas e táteis, acabou, morreu, não tem o que fazer, não dá para registrar no Brasil. Não quer dizer que elas não sejam protegíveis por concorrência desleal, mas não são registráveis por força do artigo 122. Agora, esses sinais distintivos visualmente perceptíveis, posição, holograma, gesto, movimento, trade dress, para padronagens, né? Enfim, essas marcas, elas são visualmente perceptíveis. Então, teoricamente, pela regra do artigo 122, elas seriam registradas. Lá fora, se registra a rolê. Né? Aqui, a gente tem como pressuposto que primeiro o INPI tem que regulamentar, para depois registrar. Né? Primeiro ele tem que dizer, primeiro ele tem que criar a caixinha lá, falando marca de posição, marca de holograma, de gesto, de movimento, de trade dress, para depois eu registrar. Né? Mas, muitas vezes, o INPI, ele só faz isso depois que a gente forçou muito a barra, né? A gente, não que eu não faço mais, mas já fiz, né? Forçou muito a barra, efetuando o depósito de registros de marcas, como foi esse da Lebes e outras marcas de posição que a gente tem depositadas e registradas, essa gestual, depositando como marcas mistas, figurativas, né? Eu chamo de registros anômalos, porque o certo, ela não é uma marca figurativa, ela não é uma marca mista, né? Ela é um holograma, ela é uma posição, ela é um gesto, ela é um movimento, ela é um sinal distintivo que deveria ser registrado, mas na sua forma de apresentação. Tá? E, ao mesmo tempo, a gente tem problemas como esse daqui, né? Que é, por exemplo, isso aqui é uma padronagem, e aí a gente tem uma diretiva do Manual de Marcas dizendo claramente que padronagens não são registráveis. Já era, né? A gente já sabia disso, porque é uma função ornamental, a padronagem, ela não é uma função marcária. A gente depois pode conversar sobre isso mais, que é a... Ai, Vinícius até me chamou para falar sobre isso, esqueci o nome, daqui a pouco eu lembro. Mas é uma padronagem, não é uma marca, a função dela é ornamentar e não distinguir. Mas não tinha uma especificidade tão grande quanto agora, por exemplo, a gente já tem no manual. E aí, o que vai acontecer com isso aqui, com esses registros? E vai ter novos? Vai, como teve estes aqui, como não tenho previsão de registro de trade dress, isso aqui é claramente um trade dress e foi registrado. Então, eu vou continuar, às vezes, tendo, porque vai escapar do olhar do examinador do INPI. Então, eu vou continuar tendo esses registros que eu chamo, né, aqui, né, o registro do trade dress, claramente agora o manual falando que não, que eu chamo de registros anômalos, né? Por quê? Porque eles estão fora de uma forma. Se vocês tiverem um nome melhor para mim, mas por enquanto foi o único que me veio, tá? E aí, o que eu defendo? Que a gente não tenha uma caixinha para cada marca. Marca nominativa, marca de posição, marca disso, marca daquilo, marca visualmente perceptível. Eu não estou nem discutindo as outras marcas lá, sonora, olfativa, gustativa. Deixa essa turma para lá. Que a gente só tenha marca, registro de marca. E independente, não tem uma especificação lá na caixinha do NPI, mista, figurativa, tridimensional, a gente tem a marca visualmente perceptível. Aí o sujeito requer e ele descreve, ele tem um campo para descrever o que é a marca dele. Minha marca é a posição no bolso da calça, não é a calça. Minha marca é visualmente perceptível, mas ela é um holograma tridimensional, bidimensional. Minha marca é um gesto passo a passo, assim, assim, assado. Minha marca é um movimento, assim, em 4 faces. Isso para nem falar
da possibilidade técnica, que na verdade é possível, dele depositar o mexedorzinho aqui que vocês estão vendo. Mas nem entrando nessa especificidade técnica, ele descrever, ele fazer um descritivo, né? Minha marca é um trade dress, composto por isso, por aquilo. Né? Veja, bombas de gasolina são comuns a todos os postos. Então, ele não é titular desse posicionamento da bomba de gasolina. Isso não tem distintividade. Mas ele é titular da composição dessas cores aqui, dessa forma. Né? Aí é uma defesa. Fazendo meu jabá. Gente, agora chega, né? Tá todo mundo cansadinho aí. E eu quero agradecer muito aos meus 4 cavaleiros do Apocalipse, que é dar aula, ajudar a Cone, ser monitor da Cone, é ser cavaleiro do Apocalipse, porque eu enlouqueço eles, né? A Samara e o Alan são meus alunos na graduação, na Faculdade de Direito, estão acostumados com as minhas maluquices. Mas a Letícia e a Rafaela são alunas do professor Rafael, que vocês vão ter aula mais para frente, depois do Gustavo aí. Espero que tenha sido legal, que pese a gente não tenha conseguido esgotar, mas vai dar para depois falar. Tudo bem? Gostaram? Vou ganhar joinha? Ou assim, meu filho faz assim, médio. Tá, deixa eu dar... Então, põe um monte de joinha aí que eu vou dar um print screen na tela com joinha. E vou botar no Instagram para sair um monte de coraçãozinho lá. Obrigado mesmo, Alan. Obrigado, meninas. Obrigado a todo mundo, tá? Obrigada a você, professora. E eu estou à disposição. A gente não tem respostas para tudo, mas eu estou à disposição para o que eu imagino que pode vir a ser uma resposta, a gente colocar, tá bom? Obrigado, Cone. Põe de novo, eu esqueci de dar print screen. Põe de novo até o joinha. Põe de novo. Peraí, vou dar. Pronto, agora dei os print screen aqui. Gente, obrigado. Até semana que vem. Uma outra observação aqui. Fala, querido. Estou te devendo o feedback do seu livro, né? Mas semana que vem eu te dou, viu? Já estou nos finalzinhos. Ai, que medo. Só em minha defesa, eu fiquei grávida do meu pequenininho no meio desse livro. Então, assim, eu tenho algumas frustrações no meio da tese, que eu queria ter escrito mais lá. Mas minha defesa aí. Um beijo, gente. Até mais. Tchau.